Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 22. Ambos se cumprimentam e Franco diz a Fernanda que acreditava que ela fosse acompanhar Adriano a Nova York. Fernanda diz que tem que resolver algumas questões na cidade. Franco se oferece para pagar a conta de Fernanda e ela agradece. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e pergunta por que ele enviou as flores com um cartão para Fernanda. Artêmio diz não saber de nada e Bárbara se questiona quem possa ter feito isso. Artêmio supõe que seja Eduardo, que veio para o enterro da mãe. Bárbara garante que quem realizou o enterro de Soledade foi Jacinto. Artêmio ordena que ela descubra quem foi o responsável. Depois de muitos pedidos, Aurora diz a Santiago que ficará na fazenda. Camilo surpreende os dois bem próximos e humilha o irmão, dizendo para aproveitar muito essa nova paixão, pois assim que Aurora se der conta de que Santiago é um inútil, o abandonará como suas outras namoradas. Fernanda pede a Jacinto que anote todos os telefones de Eduardo. Fernanda está convicta de que retomará contato com ele após 15 anos. Bárbara está decidida a descobrir quem tentou sabotar seus planos e, com o auxílio da internet, decide fazer uma relação de todas as floriculturas da cidade. Do sanatório, Liliana liga para a fazenda aflita em busca de sua irmã. Tomásia diz que Fernanda não está, e ao questionar quem está falando, desesperada, Liliana diz que é Eduardo Juarez. Tomásia decide anotar o recado e Lúcio se surpreende ao ver no caderno o nome de Eduardo. Jacinto entrega a Fernanda o número de Eduardo. Gardene aparece e diz que Eduardo é um ingrato por não ter aparecido nem para enterrar sua mãe. Fernanda pergunta a Jacinto se ele suspeita de quem possa ter colocado as taxinhas nas patas de Cleópatra. Fernanda teme que até descobrirem quem foi, Camilo fará da vida de Jacinto um inferno. Lúcio supõe que Eduardo tenha entrado em contato para se apoderar da casa de Soledade e imagina que tenha sido ele que enviou o cartão com as flores. Em seu quarto, Liliana teme que sua irmã já tenha se casado com Adriano. Ciro diz que Liliana fez o correto em dar a Fernanda uma pista que só ela pode seguir. Lúcio revela a Bárbara que ligaram por parte de Eduardo. Bárbara fica surpresa. Tomásia diz a Fernanda que ligaram para ela e ao ler o nome de Eduardo no bilhete, Fernanda fica surpresa. Bárbara aparece na cozinha e, sem se dar conta de que Fernanda está no local, pergunta a Tomásia se ela recebeu uma ligação de Eduardo. Fernanda pergunta a Bárbara como ela sabe que Eduardo ligou e Bárbara diz que sem querer ouviu pelo viva voz. Bárbara tenta envenenar Fernanda contra Eduardo e diz que possa ser ele que fez o envio das flores com o cartão e ressalta que não sabem que tipo de pessoa Eduardo se tornou. Eduardo descobre por meio de Jacinto que Fernanda está com seu telefone e que os Elizaldes pretendem fazer um novo enterro para Soledade. Furioso, Eduardo diz que se Fernanda quer sua presença no enterro, ela terá. Fernanda diz ao pai que acredita que Eduardo está na cidade há muito tempo e supõe que se está escondendo, suas intenções não devem ser boas. Eduardo pede a Alison, secretária da Power Milk, que transfira a ligação de Fernanda para seu celular caso a receba. Margarida defende Eduardo e Gardene estranha. O teste de fertilidade de Aníbal fica pronto e o doutor diz que o resultado mudará a vida dele e de Priscila. Fernanda liga para Eduardo e, com o auxílio de um pano abafando o telefone, Eduardo tenta mudar a voz. Eduardo a atende de forma ríspida e fria, e ao ser questionado se ele ligou mais cedo para a fazenda, Eduardo diz que em toda a sua vida nunca havia ligado para lá. Fernanda lamenta a morte de sua mãe e revela sua intenção de enterrar Soledade no mausoléu da família. Eduardo diz a Fernanda que se não houver contratempos, irá para o povoado no dia seguinte e pede que Fernanda adiante o translado. Ao desligar, Eduardo diz que tentou relutar contra o amor que sente por Fernanda, mas pelo jeito morrerá com essa paixão. Fernanda revela a Santiago que Eduardo a tratou como uma verdadeira desconhecida, e o irmão pergunta se após tantos anos, ela realmente acreditava que ele teria algum tipo de empatia por ela. Priscila decide esconder o resultado do exame de fertilidade de Aníbal. Eduardo diz a Jacinto que assim como as cartas de Fernanda nunca chegaram a ele, ele também não chegará para o sepultamento de Soledade, e Fernanda ficará o esperando. Santiago diz a Fernanda que seria melhor que Eduardo não voltasse. Fernanda acredita que assim que se encontrar com Eduardo, essa má impressão que sentiu dele possa mudar. No carro, Priscila chora e lamenta o fato de Aníbal ser estéril, pois nunca poderá ter filhos com ele e nem recuperar seu casamento. Vladimir liga para Priscila e pergunta se eles podem se ver outra vez. Vladimir ressalta que o fato de Priscila ser casada não é um problema para ele, e Priscila fica com um semblante feliz.
No carro, Bárbara faz perguntas a Fernanda sobre Eduardo e pergunta se ela imagina que ele possa ter ligado mais cedo, e Fernanda responde que não, e ressalta que isso deve ser alguém querendo lhe botar medo. Priscila procura Aníbal e diz que está tudo certo com seu teste de fertilidade. Inquieto com o que Fernanda disse sobre alguém ter ligado na fazenda em seu nome, Eduardo se lembra que Liliana o reconheceu quando a visitou e diz que precisa falar com ela, mas antes precisa preparar uma surpresa para Fernanda.